Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira unidade da disciplina Organização de Eventos, do curso técnico em eventos. Bom, primeiramente nós vamos trabalhar sobre o conceito de planejamento. Ora, o que é planejar? Planejar, de forma bem sucinta, é você saber em que ponto a organização quer chegar, quais são as suas metas que ela pretende chegar no futuro, né? Mas para isso você precisa saber onde é que ela se encontra, né? E aí você vai verificar quais são as estratégicas necessárias para atingir aquela sua meta, né? Então, o processo de planejamento ele vai abordar as questões dos fins que se pretende atingir, os meios pelos quais se pretende atingir esses fins. Aqui nós estamos com um planejamento estratégico do Instituto Federal do Maranhão, de 2016 a 2020, foi prorrogado aqui até 2021. E aqui nós temos, quem trabalha com plano estratégico, a gente vê a questão da missão da instituição, a visão de futuro e os seus valores, né? Então, a missão, aonde eu pretendo chegar, né? E para isso, ela também aponta quais são os resultados, nessa segunda linha aqui, quais são os resultados institucionais, certo? Que foram definidos neste planejamento. E, por fim, nós temos aqui os processos internos, temos o processo aqui de eficácia, eficiência operacional e o processo de relacionamento. No relacionamento, por exemplo, vocês podem ver que é fortalecer a imagem institucional e aprimorar a comunicação interna e externa. E na eficiência operacional nós temos diversos outros processos internos. E, além disso, tem a questão também de orçamentária e a questão de gestão de pessoas. E a partir desse planejamento estratégico, numa instituição, são definidos projetos. Por exemplo, projetos que irão trabalhar a forma de conseguir de se obter, por exemplo, nesse processo interno de relacionamento, fortalecimento da imagem institucional e aprimorar a comunicação interna e externa. No IFMA, por exemplo, esses dois projetos que decorreram desse planejamento, que é a TV IFMA e a rádio IFMA. Uma está funcionando, a TV IFMA já, e a outra está em processo de construção, que é o rádio IFMA. Mas planejamento é isso, saber onde você quer chegar, mas ter um diagnóstico de onde você está e traçar as estratégias para poder chegar até lá. Então, o planejamento nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento, certo? E quando se trata de gestão de eventos, certo? Ela se aplica, E aqui o nosso autor coloca a questão de ter a disciplina do gestor de eventos. Na verdade, ele precisa trabalhar com o planejamento e aplicar o planejamento para poder chegar aos fins, e definir quais são as estratégias para alcançar esses fins. No quando se refere a planejamento de eventos, os planos devem ser adaptados à dinâmica. Então, não é um mero documento. A gente não pode se apegar de forma também ferrenha ao planejamento, porque aos detalhes, porque isso pode prejudicar o alcance dos fins e alcançar também pensando que é estratégico, ficar pensando só naquilo que acaba no dia a dia. Então, mas o projeto de planejamento é um documento que deve ser consultado e também adaptado com frequência. No mundo de eventos, ele não é uma coisa, não é algo que está totalmente imune às adaptações necessárias. Ora, quando se fala em planejamento de eventos, esse planejamento pode ser feito por uma organização interna ou por uma entidade externa. Quando se trabalha com uma instituição externa, a empresa que vai promotora do evento, isso pode levar a uma maior velocidade da organização e maior eficiência de custos. Certo? Quando a organização é feita pela própria empresa,
que está promovendo o evento, isso leva a uma maior personalização, né? Que ela passa a ter a cara realmente da instituição. E aí, na verdade, você pode ter o quê? Vários eventos ao longo do ano, e isso vai dar uma padronização, certo? Nesses eventos, né? Porque você não está contratando a cada evento uma organização diferente para poder fazer planejamento e execução desse evento, certo? Então, essa organização interna, ela também valoriza os profissionais da instituição e ela também, você tem menos dependência em relação a terceiros. Quando se fala em planejamento também, a gente tem que falar do ciclo, certo? O ciclo do planejamento e autodesejar. O ciclo do planejamento: planejar, certo? To plan, to do, to check e to action, né? Aqui nós estamos, colocamos aqui em português: planejar, desenvolver, checar e agir. Então, quando você vai planejar um evento, né? Você vai elaborar um planejamento. Você primeiro o quê? Você faz um diagnóstico, você faz a identificação da demanda, né? Traça os objetivos e as metas. Isso é a fase do planejamento. Mas aí você vai para a parte do desenvolvimento, né? Que é a execução. E nesse momento de execução nós temos o quê? Nós temos a coordenação do evento, nós temos as comissões de evento, nós temos o cronograma a executar. Depois nós vamos para a fase do checar, que é a avaliação do evento, é o pós-evento. E a partir dessa avaliação, nós vamos agir para minimizar falhas, certo? Em relação aos próximos eventos. Essa avaliação é feita tanto pelos participantes quanto pela equipe que trabalhou no evento. É primordial que a gente fale também, quando se fala em planejamento de eventos, no calendário, certo? Uma agenda, né? Que pode ser anual, certo? Mas aí ela pode ser também mensal, semanal, certo? E você pode usar diversas formas, né? De elaboração desses eventos, né? Que é um calendário de eventos. Você possa ter uma visão geral de todos os eventos que você vai trabalhar no ano, certo? Você pode fazer um calendário por ordem alfabética, por data de realização, né? Se for um evento, um calendário do país, ele vai definir um calendário de cada estado, né? Ou de cada cidade. E ele pode definir por área de interesse quais são os eventos religiosos, quais são os eventos artísticos, quais são os eventos culturais, quais são os eventos esportivos, sociais, folclóricos, científicos. Então, assim, é importante que você que vai trabalhar com organização de eventos, ou no município, ou numa instituição, que você defina, certo, antecipadamente, ao longo do PEBA, quais serão os eventos do ano. E aí você pode ter uma visão também dos eventos do mês. Tá? E também esses eventos podem ser organizados, esse calendário pode ser organizado pelo tema, né? Pode ser economia, pode ser ecologia, pode ser geografia, pode ser história, tal, o que for, né? E também por especialidade profissional. O calendário de eventos, né? Ele deve ser divulgado com bastante antecedência, certo? Para o teu público-alvo, né? Com as informações necessárias, né? Com a indicação, com a adequação aos idiomas do público-alvo. Então, se o teu evento, os seus eventos, eles têm, na verdade, uma abrangência internacional, ele tem que ser adequado para, né, esse idioma. Então, a elaboração do calendário de eventos, por exemplo, no município, ele deve contar com o envolvimento e a participação de todos os interessados, não, né, não apenas de quem vai fazer a execução do evento, a organização do evento, né? Então, se for para uma cidade, por exemplo, deve haver todas as entidades locais. Se a intenção é melhorar a imagem do município, se a intenção é incrementar a economia do município na área de hospedagem, certo? Na área de gastronomia, na área de impostos, certo? Então, você precisa juntar todas as pessoas, certo? Elas precisam se conversar, elas precisam pesquisar, né? E catalogar as atividades das instituições, certo?
para que haja, na verdade, o cumprimento da função deste calendário. Então, um calendário de eventos, como nós já falamos, ele pode ser geral ou setorial, ou ele pode ser mensal, pode ser anual, certo? Mas é preciso que você defina quem vai ser o responsável pela organização e implantação deste calendário, certo? Levantar os dados dos eventos, analisar a avaliação, todo evento precisa ter uma avaliação, certo? E a partir daí, você fazer a divulgação do calendário de eventos e a implantação deste calendário. Bom, construído o calendário, é preciso que ser feito a manutenção desse calendário, né? O acompanhamento diário e semanal dos eventos, para você não fazer as coisas em cima da hora, né? Então, você precisa elaborar com antecedência o fechamento dos eventos do ano anterior, do ano posterior, certo? E tem que ficar checando datas, checando locais, checando temas com antecedência e não deixar isso para a última hora. Então, você pode trabalhar com agenda, né? Você pode trabalhar com acompanhamento de controle, né? Você pode trabalhar com checklist de necessidades do evento, né? Lista de fornecedores, e já ter elaborado um roteiro para cada tipo de evento, né? Modelo de roteiro de cerimonial, e elaboração de um modelo de ficha de avaliação no pós-evento. Então, você vai trabalhando já a organização com antecedência para não deixar tudo atropelado de última hora. O evento ele tem diversas fases, né? Então, a literatura ela aponta 4 fases, né? A concepção do evento, pré-evento, o trans-evento e o pós-evento. Então, aqui nós temos essas fases do planejamento, né? Concepção, pré-evento, trans-evento e pós-evento. Então, a concepção é quando ocorre o que? A incorporação da ideia do evento, né? Então, são definidos quais são as necessidades, quais são as alternativas, né, para a realização dos eventos, quais são os objetivos específicos, né? Coletar informações, né? Estimativa econômica, você vai levantar todos os dados, certo? Quando você vai fazer a fase do pré-evento, na verdade, já é planejamento e organização. Então, no pré-evento, você tem serviços iniciais, você tem serviço de secretaria, você tem o detalhamento do projeto, né? Então, no planejamento, você vai identificar, por exemplo, a possibilidade de executores do evento, né? Levantamento dos nomes dos convidados, certo? E levantar, por exemplo, quais são as responsabilidades, abertura de conta bancária, por exemplo, especial para este evento. Nós temos de serviço de secretaria, né, uma preparação de correspondência, tomada de preços, né, confecção de material, tomada de preços para a contratação de serviços, tá? Criação do fluxograma de trabalho, né, e a contratação de serviços, né? E nós temos, por fim, ainda na fase de pré-evento, o detalhamento do projeto, que nós vamos conversar isso com mais calma. No trans-evento é a realização do evento, é a execução. E o pós-evento é a fase de encerramento e avaliação. Não podemos deixar de avaliar o evento. Então, na concepção, é o primeiro momento, né, onde são levantados os dados, os elementos que podem contribuir para você fazer a criação de evento, né? Então, você vai identificar quais são os objetivos desse evento, né? Você vai coletar as informações sobre participantes, patrocinadores, né, os potenciais patrocinadores. Você vai fazer o levantamento das necessidades desse evento, né? Quais são as alternativas para satisfazer essas necessidades, né? Definir os resultados desejados com esse evento e as estimativas, né? Se é possível, de que forma é possível executar do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, né? Você vai estimar quais são o tempo necessário, o recurso necessário para a realização desse evento. Você estabelece diretrizes e você vai dar o contorno geral dos projetos. No pré-evento, né, nós já estamos aqui numa outra fase, né, onde vamos definir aqui o detalhamento do projeto,
por exemplo, né? Nós temos, vamos focar aqui no detalhamento do projeto, né? Então, o projeto vai definir o que? Qual é o produto, qual é o evento, qual vai ser o local, definição da data, temática, calendário, análise, identificação e análise dos participantes desse evento. Já você vai elaborar a estratégia de comunicação e marketing, né? Levantar a necessidade de infraestrutura de recursos audiovisuais, materiais e serviços, necessidade de serviço de transporte, e qual vai ser a programação social, cultural e turística, né? Definir necessidade de agência de viagem nesse turismo e verificar também a questão dos recursos financeiros e um cronograma básico. Os projetos, na verdade, a literatura também define que esses projetos de eventos podem ser projetos puros ou projetos mistos, né? Os projetos puros, a empresa realiza uma atividade, a organização realiza uma atividade com base, mediante qual ela procura o quê? Veicular uma imagem positiva da instituição e não tem uma busca, né, de lucro. Tá? Nos projetos mistos, né, já é tanto a questão da associação da imagem quanto a previsão de uma vantagem, né, de lucro, né, que pode ser a médio ou longo prazo. Então, no pré-evento, certo? É feito o quê? Um estudo de viabilidade, né? Para analisar as condições, a capacidade de promover este evento, né? Então, aí, como nós já falamos, são definidos os objetivos, definido o público, certo? Porque dependendo do público, você vai definir qual é a estratégia de comunicação, certo? Quais são os recursos necessários, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, né? Recursos físicos, né? Você vai definir todos os procedimentos necessários para poder implantar o projeto do evento, certo? Você vai verificar, você vai definir, por exemplo, o local do evento, você vai definir quais são os condicionantes, é tempo de chuva ou não, certo? Então, você vai ter que verificar todos os riscos possíveis também em relação a esse evento, né? Você precisa fazer o quê? O acompanhamento e controle. Então, vai definir quem vai coordenar a organização do evento. Então, você vai, nessa fase de acompanhamento e controle, você vai definir cronograma e checklist. Nós vamos falar daqui a pouco. Nós já falamos do orçamento, que deve ser detalhado, né? Todos os recursos financeiros necessários para pagamento, tanto de recursos humanos, quanto de recursos materiais e logísticos, né? E se há necessidade ou não de buscar um patrocínio. Então, você vai buscar um patrocínio a partir do levantamento do orçamento. E, por fim, você vai ter a questão da elaboração da ficha de avaliação do evento. Aqui nós temos um modelo de projeto, né, onde temos aqui título, com a entidade promotora, a entidade organizadora, né, a cidade, o local do evento, o tema do evento, quais são os objetivos, justificativa, né, público-alvo, descrição do evento, né, período de realização, inscrições, informações, certo? Temos ainda os recursos necessários, humanos, recursos materiais, recursos de divulgação e outros. Fazer uma abordagem sobre as instalações, sobre o serviço de transporte, hospedagem, alimentação, decoração e outros. Previsão orçamentária de receitas e despesas, cronograma e considerações finais. Certo? Então, este aqui, com base neste modelo de projeto, você pode desenvolver qualquer projeto, né, com todas as informações necessárias. Nesse projeto nós temos ainda como apêndice, segundo a literatura, nós temos o modelo de carta convite, o modelo de material de divulgação, modelo de ficha de inscrição, modelo de certificado, modelo de formulário geral, regulamento de funcionamento e outros, né? Então, ou seja, além de todo esse projeto, modelo de projeto, você vai ter já o quê? Criar alguns modelos, certo? E é importante também que aí nessa fase do pré-evento, né, que é o planejamento, você tem dois instrumentos de controle.
do briefing e o checklist. Então, no modelo, aqui nós temos um modelo de briefing, certo? Onde são os dados, certo? Relacionados, as informações relacionadas, né? Sobre o evento. Sobre aspectos relevantes. Mostrando aqui, por exemplo, quem é a empresa contratante, razão social, endereço, contato, cargo, segmento da toda empresa, qual o tipo de evento, qual o objetivo, qual é o tipo de evento, certo? É o evento cultural, é o evento artístico, é o evento esportivo, é o evento institucional, certo? Qual o tema, qual o público, né? Qual é o perfil desse público, qual é a previsão de público, tá? Data e duração do evento, local, né? E aí a programação do evento, a programação social do evento, questão, você checar a questão da hospedagem, certo? Quais são os hotéis necessários, qual tipo de hotel, transporte, outros tipos de serviço, né, como alimentação, brindes, traslados, especificar cada um desses serviços, quem são as autoridades dos convidados, há uma necessidade de um diferencial de serviço para essas autoridades, certo? Saber quanto é o orçamento previsto, quem é que compõe a comissão organizadora, né? Como é feita a divulgação, quais são os equipamentos necessários, materiais e serviços e os recursos humanos. Então você faz aqui já um panorama, né, mais técnico sobre o evento. E nós temos um checklist também, né, onde é uma relação de tarefas ou necessidades do evento. Tá? Então você vai fazendo checklist e depois você vai verificar se realmente tudo foi feito. Né? E aí, nesse checklist, sim, o nome do evento, local, data, horário responsável. Né? E aqui nós temos, por exemplo, quais são os serviços necessários. Contratação de serviços gráficos, de serviço de sonorização, serviço de foto e filmagem, serviço de decoração. Né? Um outro modelo que eu tenho aqui de uma outra empresa, ele fala sobre o público-alvo, ele coloca o número de pessoas, autoridades locais, né? Convite, quais são os formatos, qual a programação, qual o traje, o que tem que constar nesse convite. Então, foi feito. A questão do cerimonialista do protocolo, né? Recepção, local. Né? Então, você vai checar qual o tamanho do local, qual o tipo de palco que é necessário, qual é a ventilação que você precisa do aquecimento, certo? Como é o layout. E quais são os materiais necessários para a projeção. Por exemplo, datashow, telão, quantos, qual é a cidade, qual o tamanho, sonorização, alimentação, decoração e identidade visual, né, para o materiais de eventos, para materiais de comunicação, cobertura fotográfica e filmagem, quais são as atrações artísticas, por exemplo, culturais, ou a atração científica com essas autoridades. Aí você vê a forma de divulgação do evento. E se você já contratou, a questão do orçamento, segurança, serviço de saúde, equipe de apoio e pesquisa após evento. Então, aqui são modelos de checklist para você verificar se foi feito ou não. Tá? Aqui eu tenho outro modelo de checklist, né? Onde você vai listar tudo que é necessário para organizar o evento. Né? Então, tem contratação de reserva do local né? E qual é o setor responsável. Né? Então, aqui, a necessidade, a unidade responsável, a pessoa responsável dentro da unidade e a situação. Tá? Então, aqui, contratação de reserva do local, setor de relações públicas responsável. Dentro desse setor, nós temos um marco responsável, isso está em andamento. Né? Contratação de serviços gráficos, setor de promoção responsável, fulano e tal, e a situação já está definida. Então, assim, nós temos contratação de serviços de sonorização, de foto e filmagem, certo? De serviço de decoração, de serviço de recepcionista, listagem de convidados, né? Divulgação interna na imprensa, na empresa, divulgação externa, né? Na imprensa. Nós temos aqui também os checklists do trans-evento, durante o evento. Então, nós temos aqui os serviços do evento, secretaria do evento, serviço de recepção, sala VIP, sala de imprensa, sala de comissões técnicas, infraestrutura de apoio operacional e a infraestrutura de apoio externo. Né? Quais são as atribuições
de cada setor e quem é o responsável de cada um desse setor. Aqui nós temos o detalhamento do projeto. Olha, nós já temos aqui, temos definido os objetivos do evento público, justificativa, nós já temos a escolha do local, certo? Então você vai definir isso de acordo com o quê? Com a facilidade de acesso, né? Com a infraestrutura necessária, né? E com a questão de fazer o alinhamento também, pensando já em quem vai potenciais patrocinadores, né? Definição da data, você tem que se trabalhar para que ela não seja coincidente com outros eventos, né? Nem em datas próximas, né, de determinado feriadão, sei lá, que vai comprometer, né, a realização desse evento. Nós temos aqui também a questão do calendário, do temário do evento, nós temos aqui a identificação e análise dos participantes, né? Daí tem a questão da infraestrutura, som, iluminação, tradução, material de expediente, serviço de decoração, imprensa, segurança, vigilância, instalações e seguro. Nós temos aqui os aspectos legais que você precisa verificar e respeitar, Código de Defesa do Consumidor, né? Norma cerimonial de protocolo, o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, né? Fiscalização de produtos, segurança, saúde, resíduos, né? Questão do corpo de bombeiros, segurança, tudo isso você tem que colocar no projeto e checar, certo? O que você vai precisar respeitar. Recursos financeiros, previsão orçamentária, certo? E organização e controle desses custos e dos recursos necessários, né? Necessidade de quanto você vai precisar de ingresso, né, pago ou de patrocínio, de incentivos. Aí tem aqui também, você pode fazer a contratação de uma agência de viagem e turismo para facilitar e agilizar a questão do transporte, hospedagem e atividades culturais e folclóricas. Nós temos aqui a programação social, cultural e artística, certo? Turística, paralelo ao evento, serviço de transporte, estratégia de comunicação e marketing. Então, como informar ao seu público, né? E de que forma você vai se comunicar com o seu público em relação a este evento. Ora, a definição do local do evento, por exemplo, que é um dos itens do projeto, certo? Você tem que ter uma definição muito bem cautelosa em relação ao local do evento, né? Porque ele tem que comportar, por exemplo, confortavelmente todos os convidados. Então você vai estimar para quantos convidados são, você tem que definir esse local adequado. Verificar a questão de capacidade de sala, certo? De cadeira de iluminação, questão da refrigeração, né? A questão do ambiente limpo e atrativo, né? Fácil acesso nos tempos também de mobilidade, certo? De acessibilidade, né? Estar atento sobre os recursos audiovisuais existentes no local, certo? Ver a questão também da acústica, não haver interferência entre várias salas, né? Controle de som, controle de luz, controle de ar-condicionado, está tudo funcionando. Verificar se há necessidade de divisória nos espaços, né? A questão da sinalização também. Cuidados com a limpeza, né? Então você precisa definir um evento que tenha todas, né? Você vai observar todas essas características, né? A questão das necessidades de decoração, para não ser somente decorativo, mas para modificar mesmo, né, o espaço. Você tem que estabelecer qual é o seu local de entrada, qual é o local de saída, local de credenciamento, né, saída de emergência, certo? Verificar se tem um local adequado para montagem de um buffet, para montagem dos estantes, certo? Onde você montar a secretaria, então você tem que tem que contratar o pessoal suficiente em relação ao meio de evento, de participantes do evento, e verificar se esse local comporta. Tá? Então você tem que levar em consideração tudo isso. Nós temos aqui um cronograma, nós temos aqui o cronograma de desembolso financeiro e temos o cronograma de execução, né, onde você vai definir as metas, né, que foram especificadas, que foram codificadas, né, em cada etapa.
E você vai definir esse cronograma para depois checar, né, e cumprir esse cronograma. Então aqui nós temos vários tipos, né, de modelos de cronograma, que ele vai o quê? Afinal de você agendar compromissos, né, e você manter o controle e cumprir os prazos. Qual é o temário do evento? Então, e a relação de temas que serão selecionados para o evento. O evento pode ter um tema central e pode ter outros temas, certo? Então, a programação de evento envolve também os horários em que vai ocorrer cada ação, né, e a programação aqui é a programação de entretenimento ou artístico e alimentação. Então, aqui nós temos a nosso temário, por exemplo, temário, o Congresso Ibero-Americano, Direito e Informática, e aqui lá de esquerda nós temos um modelo de programação. Nós passamos agora nós estávamos até agora no pré-evento, passamos agora para a fase do trans-evento, né? E a fase da execução, né? Onde é inserida a coordenação de execução, não é mais uma coordenação de planejamento, onde há um controle financeiro, técnico, administrativo e a aplicação do que foi planejado. Então, nós temos algumas atividades primordiais, por exemplo, serviço de secretaria, material de secretaria, recepção, sala de imprensa, comissões técnicas, tradução simultânea, se for necessário, equipamentos audiovisuais, logística e apoio externo. E, por exemplo, a Secretaria do Evento, tipo de congresso, né, é responsável por todo o apoio administrativo, né, e por toda a infraestrutura instalada no local. Então, ela apoia direta e indiretamente todo o evento. É o centro administrativo do evento. Então, é ela que recepciona os convidados, as autoridades, ela que atende os participantes, atende no plenário e na sala de comissão. Ela prepara com antecedência todos os impressos e os materiais necessários para o evento, né? Ela que vai supervisionar os serviços oferecidos aos participantes, aos convidados e às autoridades. Ela que efetua novas inscrições, que são feitas na hora. Ela que entrega o material aos participantes. Ela que presta informações em geral. Ela que faz a entrega dos certificados. Ela que elabora o controle, né, claro, das tarefas que estão sob sua responsabilidade. E ela que vai providenciar os materiais também para os palestrantes. Ela tem que ser montada no local adequado, apropriado, com placa de indicação, com as informações corretas que têm que ser oferecidas, né, para os participantes. Aí nós temos aqui o serviço de recepção de evento, né, que aí já são as recepcionistas, tá? Onde é demonstrada a hospitalidade, certo, aos participantes. Então, eles têm que se apresentar uniformizados, em crachá, né, definir quais são os idiomas que eles trabalham, né, e eles têm que estar identificados. Tem que ter o quê? Eles têm que ser discretos, né? Então, as recepções vão conferir serviços com o serviço de secretaria. Nós temos a sala de recepção, a sala VIP, né, que é um local específico para as autoridades e convidados especiais, né? Então, que eles são recebidos, né, antes de ir para o salão de eventos, por exemplo, né? Ele tem que ser próximo do local, tem que ter uma decoração agradável, temperatura agradável, né, correta, tem que ter o serviço de copa e acesso ao telefone, internet e tal. E são somente para as autoridades. Nós temos a sala de imprensa, né, para recepcionar os colegas de imprensa fornecer as informações, né, com a disposição do briefing do dia, do que vai acontecer, quais são as autoridades. Então, se é para um grande evento, você tem que ter realmente uma sala de imprensa. E quem é responsável será o departamento de comunicação. Na verdade, a mídia, a imprensa, né, ela trabalha, o setor de comunicação, ele trabalha antes do evento, durante o evento e pós-evento, né? Então, a mídia, o contato com a mídia é necessário antes, durante e depois do evento.
Nós temos aqui ainda as salas de comissões técnicas, né, onde acontece discussão, deliberação e votação e aprovação dos trabalhos, certo? Se for um evento esportivo, na verdade. Essa é uma comissão técnica que vai trabalhar a questão também, certo? Da muita questão do esporte, tá? Da organização, das tabelas e tal. Nós temos a infraestrutura de apoio operacional, né? Toda a parte de instalação física, material de secretaria, equipamentos, né? Nós temos a secretaria e nós temos o apoio operacional. Né? Há problemas, é ela que vai cuidar disso. Tá? Nós temos a infraestrutura de apoio externo, né? Se houver necessidade, nós temos que ter uma equipe de apoio no hotel, no aeroporto, uma equipe de apoio na programação cultural, né? Na programação social, nos traslados. Nós temos aqui também, se houver necessidade, né? uma equipe de tradução simultânea através de fones de ouvidos, pode ser. Nós temos aqui também um serviço de pesquisa de opinião, que vai ser feito com todos os participantes, né, sobre os pontos fortes e fracos do evento, e depois vai ser levado para a equipe no pós-evento. Olha, a infraestrutura de apoio operacional, certo, ela se relaciona a toda a questão de instalação física do local, material de secretaria, equipamentos audiovisuais e apoio logístico. Então, auditório, ar-condicionado, cadeira, mesa de diretora, mesa diversa de apoio, né? Serviço de apoio, poltronas, né? Pódio, tribuna, tablado, máquina copiadora, máquina calculadora, para edição, todos os equipamentos, certo? Necessários, lâmpada, fone de aviso, telefone com esse equipe de infraestrutura de apoio operacional. Quais são os materiais da secretaria necessários? Não vai variar, isso aqui é só um exemplo, né? O checklist, o material necessário para uma secretaria. Né? Se você imagina uma abecedário para a divisão do nome dos participantes, alfinetes, né? Cordão para crachá, almofada para carimbo, tinta de almofada de carimbo, carimbos diversos, borracha, rascunho, barbante, fio de nalho, cola, adesiva, cartolina, né? Caixa de papelão, caixa de socorros, caixa de costura, cartão de visita, corretor, né? Caneta, envelopes, etiquetas adesivas, grampeador, papel, por aí vai. Nós temos aqui os equipamentos audiovisuais. Né? Então, e com certeza você vai fazer uma locação. Né? Nós temos aqui projetor multimídia, televisão, tela de projeção, aparelho de som, amplificador, CD de música ambiente, microfones, né? Lousa magnética, canetas e pincéis para lousa magnética, extensão, né? Extensão de elétrica, microcomputador. O pós-evento, né? Então, o evento aconteceu, mas você vai trabalhar com o quê? Você tem uma equipe também para trabalhar no pós-evento, né? Que, na verdade, trabalha tanto na questão da avaliação técnica e administrativa, certo? Verificar se os pontos, se os resultados alcançados foram similares, né, ao que estava se pretendendo alcançar. Então, pode haver o quê? Relatório de atividades, formulário de procedimento, atas de reuniões e questionário dos participantes. Então, nesse momento pós-eventos, quem trabalha? A secretaria, a divulgação, a imprensa e os serviços complementares. Né? Então, o secretaria, elas continuam, porque ela é responsável por toda a parte burocrática. Então, ela que prepara e envia correspondência final, né? Controle arquivo, correspondência, fazer o relacionamento com todos que forneceram materiais e colaboraram na operação do evento, providenciar a edição e publicação dos resumos dos anais do evento, enviar isso para os participantes e elaborar o portfólio do evento, né, que é o registro do evento. A divulgação do evento também, do pós-evento, é feita também com preparação de notícias, né, pela área de imprensa, pela área de marketing, sobre, né, os resultados obtidos, os alcançados, e enviar isso para a imprensa.
Os serviços complementares também, eles trabalham com o quê? Com balanço financeiro, prestação de contas, né, balanceio administrativo. Então, ele vai liquidar todas as pendências sobre a questão de instalações, materiais, recursos humanos e equipamentos, né, e fazer a devolução à empresa de todos os materiais, né, sobraram. Fazer a desmontagem das instalações, né, que foram montadas para o evento, e fazer o transporte também dos materiais e equipamentos utilizados no evento. No pós-evento, como nós já falamos várias vezes, a análise e a avaliação são fundamentais. Então, é preciso fazer a avaliação. Então, nós precisamos ter o quê? Um cronograma básico, saber se esse cronograma foi cumprido, e um checklist. Pesquisa de opinião com os participantes, né, a avaliação dos participantes, e também toda a equipe depois se reúne, né, para poder fazer uma avaliação, verificar quais foram os pontos positivos e os pontos negativos para que isso possa ser melhorado no próximo evento. Vamos tratar aqui rapidamente sobre a contratação de serviços. Então, quais são os principais serviços que são contratados para o evento? Isso aqui pode variar de um evento para outro, mas, em geral, serviço de decoração, serviço de tradução e interpretação, se for o caso, né? Mas nós temos hoje também o serviço de tradução em Libras, tá? Serviço de imprensa, serviço de segurança e vigilância, serviço de montagem, instalações, serviço de sinalização, transporte, hotel, hotelaria, programação social, cultural e turística, né? Faltou aqui a alimentação. E nós temos aqui o que? O apoio logístico, né? O que é apoio logístico? Na área administrativa, se configura como planejamento, operação e controle de fluxo de mercadorias, materiais e serviços, né, até chegar ao objetivo final, até o destinatário final. Tá? Segundo Matias, quando se fala em logística em eventos, o objetivo principal é a organização e a realização de eventos com qualidade, tanto para organizadores quanto para... E é claro, logística está presente desde o início do planejamento até o final do evento. Compra, recebimento, armazenamento, separação de materiais, né, identificação de espaços, distribuição de materiais, tudo isso faz parte da logística. Então, na parte também do cerimonial, quando nós temos o que? A bandeira, massa, copeira, corda divisória de ambiente, fita de inauguração, livro de presença, tudo isso integra também a questão da logística. Aqui também, as recepcionistas de eventos também, elas, de qualquer maneira, elas trabalham, né, essa parte também de logística de recepção dos convidados, prestar informações, né, receberem recebidos. Nós temos ainda também, podemos falar também no apoio logístico externo, uma infraestrutura externa, quando se fala de um mega evento, né? Você tem uma equipe de apoio logístico no aeroporto, no hotel, no traslado, na programação social, cultural e turística, né? Algo que não está sendo relacionado com a atividade finalística do evento, né? Por essas outras questões e fatos, ações que permeiam o evento. Em suma, mas assim, de forma muito sucinta, é isso. Né? Mas o ideal é que se faça um projeto de evento, a organização de um mini evento, para a gente poder realmente ter essa visualização na prática, né? Como se trabalha um planejamento de evento, ok? Vamos até a nossa aula de sábado e de domingo. Um grande abraço, tchau.